aleluia, 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 aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão, dá-nos tua salvação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Antes de passarmos a liturgia, a meditação da liturgia da palavra, da homilia, eu queria convidar aqui a família que tem uma nova pessoa para apresentar para nós, um novo membro da família. Venham cá. Cadê? A irmã está aqui? Não está não. Nós, enquanto estamos no advento, com algumas esperando, outras já receberam o presente, né? Então venham cá, apresentem para nós como é que se chama e quantos dias de nascimento. Esse aqui é o Mateus, tem 25 dias já alegrando a nossa vida aí. Vamos então nos alegrar também com a presença de Mateus, dando para ele e para a família uma salva de palmas. Que bom estar pela primeira vez conosco o Mateus. Bem-vindos. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o tempo do Advento e eu comecei no início a introduzir a espiritualidade do Advento, lembrando que é também um tempo que nos prepara para a celebração da memória da encarnação de Jesus há 2000 anos atrás, quando Deus se fez homem e veio morar entre nós, quando nasceu no ventre de Maria. Uma data simbólica, não é uma data histórica. Ninguém sabe se foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Uma data simbólica, escolhida posteriormente pela igreja para que a gente celebrasse essa memória. O Advento, no entanto, eu já dizia, não tem apenas a missão de nos preparar para viver, reviver este momento, celebrar esta memória. Ele tem outras dimensões, e a liturgia da palavra de hoje nos ajuda a entender essas dimensões, a começar pela primeira leitura, profecia de Jeremias, que fala deste tempo de esperança. Eis que virá o dia da justiça, o dia da alegria.
É comum no Antigo Testamento, alguns profetas também, Isaías faz isso, a gente vai ver muito Isaías durante o Advento, anunciarem esse tempo da libertação, onde venceremos o jugo, a tristeza, onde superaremos toda a opressão. Esse dia que aguardamos, o dia do Senhor conosco, do Senhor entre nós. Portanto, falar de advento é falar de esperança. Enquanto a gente sempre olha o mundo, que parece que vai mal, e talvez possa tender a piorar, dependendo de para que lado a gente vê. Agora a gente tem, não sei se é melhor ou pior, nós temos o 4º governador preso, e acho que a gente não chegou na metade de todo mundo que ainda devia estar lá dentro do cárcere, né? Então, quantas coisas a gente vai vendo que nos entristecem, que desanimam, que desalentam. A gente vê coisas tão ruins na sociedade. O tempo do advento é um tempo de nos encher de esperança e dizer, para além de tudo isso, nós temos um Senhor que vem ao nosso encontro, nós temos um Senhor que nos conhece, a nossa luta, a nossa dor, e Ele vem morar entre nós, e Ele quer fazer parte da nossa história, da nossa vida, da nossa família. Primeira dimensão da esperança. Quem lê a carta de São Paulo aos Tessalonicenses não vai cansar de ouvir elogios da parte de São Paulo. De todas as comunidades que São Paulo fundou, a comunidade de Tessalônica é aquela que deixa ele mais feliz, porque foi capaz de aprender e viver aquilo que São Paulo anunciou. Muitas outras comunidades, vocês leem as cartas, ele está chamando a atenção o tempo todo que ele ensinou uma coisa e estão vivendo outra. Hoje, na segunda leitura, nós ouvimos elogios na carta aos Tessalonicenses, mas São Paulo dizendo também, olha, a gente pode avançar um pouco mais. Eu já sei que vocês estão vivendo segundo Jesus ensinou, a gente pode dar outros passos. E chama a atenção da comunidade para, segundo aspecto do advento, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Se nós estamos fazendo memória da primeira vinda, já temos na liturgia de hoje um alerta, que o advento também nos prepara para a segunda vinda de Jesus, a vinda definitiva, o julgamento final. Portanto, é tempo também de preparação. Aí entramos no Evangelho que nos fala desse tempo de vigilância. Então, outro aspecto, terceiro aspecto do advento, nós somos chamados a vigiar. Diz Jesus, não sabeis como será, quando vai ser, e esse dia virá como um ladrão, pode nos pegar despreparados. Então é preciso vigiar, orar a todo instante, diz Jesus. Não correr o risco, como algumas comunidades lá no início, no primeiro século, no segundo século, achavam que Jesus estava demorando muito voltar, e aí começaram Jesus está dizendo aqui, gula, embriaguez e preocupações da vida. Essa lista podia ser muito maior. É bom falar, já que a gente está se aproximando de Natal, é bom falar de gula e de embriaguez, ainda que gula e embriaguez não sejam pecados e vícios apenas do tempo do Natal, mas me parece que o Natal costuma dar uma levantada, não é nisso, numa dimensão de uma ceia às vezes exagerada, com sobra de comida e perda de coisas, e às vezes um Natal muito pouco solidário com os pobres e os que precisam, e às vezes muitos gastos e coisas sobrando nas nossas mesas, o abuso do álcool e de outras bebidas. Jesus está falando da embriaguez, mas também ele fala de uma outra embriaguez, que são as preocupações da vida. Tem muita gente preocupada com tanta coisa, que Jesus está passando na frente dele, e ele não está vendo e não está percebendo o Senhor. Então muita atenção, para que as preocupações são legítimas, eu tenho as minhas e todos vocês têm as suas, são legítimas, mas não deixemos que ela ocupe um lugar na nossa vida, de modo a nos fechar os olhos para outras coisas importantes, a presença do Senhor, e a presença do Senhor também nas pessoas que são importantes para nós, a família, a comunidade. Então esse já é o quarto aspecto, né? O aspecto da vigilância.
Eu acho bonito, nós estamos iniciando o ano C da liturgia. Quem não entende isso pode aprender. Nós temos o ano A, B e C na liturgia, porque a gente tem 3 evangelistas que narram a história de Jesus, que é Mateus no ano A, Marcos no ano B, Lucas no ano C. Nós começamos o ano C, a gente vai ouvir de agora do Advento até novembro do ano que vem, vamos ouvir textos preferencialmente de São Lucas, como já ouvimos hoje. São João é um evangelho atípico, aí não dá para explicar aqui, ele não se mistura com Marcos, Lucas e Mateus. O evangelista Lucas hoje nos fala 2 vezes que nós vamos estar diante de Jesus, não de joelhos. Engraçado que na nossa igreja a gente aprende tanto que diante de Jesus a gente fica de joelhos. No início da igreja não era assim. No tempo de Jesus ninguém nunca ficava de joelhos de frente de Jesus. Diz o texto de São João no Evangelho que Jesus na cruz, Maria está de pé. Estar de pé é uma atitude importantíssima, porque estar de pé significa prontidão, cabeça erguida. Lucas fala 2 vezes isso no Evangelho de hoje. Quando ele está narrando, quando Jesus está dizendo, olha, haverão sinais terríveis, a primeira vez que ele fala é: quando isso tudo acontecer, não é para ficar de medo, levantai-vos, ficar de pé, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Quando a gente ouve textos, chamados textos apocalípticos, como esse texto de São Lucas hoje, que falam de sinais, né, e de fim dos tempos, as pessoas costumam ter medo. Tem gente que não gosta nem de ler Apocalipse de noite, porque diz que não consegue dormir, né? Porque fica com medo dessas coisas que lê. E no entanto, olha só, Jesus está falando de sinais tremendos e ao mesmo tempo está dizendo o quê? Ficai felizes, a vossa libertação está próxima. Quem tem medo é quem está devendo. Quem tem medo é quem está devendo. Quem se esconde na rua, não pode passar na rua, é porque está devendo para alguém e não pagou as contas como devia, né? Aí se esconde. Jesus espera aquilo que São Paulo está falando de Tessalônica. Jesus espera que nós realmente sejamos verdadeiros discípulos dele. Então não precisa ter medo. Quando chegar esse momento, nós vamos ficar de pé, erguer a cabeça, porque é o nosso momento da alegria, da festa do encontro com o Senhor. Olha que coisa bonita. E aí no final do Evangelho, de novo São Lucas vai dizer que Jesus afirmou que ficai atentos, orai todo momento, para terdes força para escapar de tudo que deve acontecer, e para ficardes de joelhos, sentados, não ficardes de pé diante do Filho do Homem. Estar de pé diante do Filho do Homem é dizer: eu estou aqui, eu estou todo inteiro, né? Eu fui fiel discípulo, ainda que com as minhas incapacidades, minhas misérias, minhas fraquezas, procurei ser discípulo de Jesus, procurei amar Jesus e amar todos aqueles que passaram pela minha vida, e por isso eu posso estar aqui de pé diante do meu juiz, sem vergonha e sem medo. Que coisa bonita. Queridos irmãos e irmãs, que tenhamos todos essa sensação, essa confiança, essa alegria e essa certeza. E de novo eu digo, sei que nós não estamos prontos, nós não estamos santos, mas nós estamos em processo, e precisamos acreditar nesse processo, e precisamos empreender com entusiasmo esse processo de santidade, de discipulado, de seguimento de Jesus. Vejam que beleza que o tempo do Advento nos apresenta. Várias dimensões de preparação, de esperança, de alegria, de podermos estar na presença do Senhor e não abaixarmos a cabeça para Ele com vergonha, mas termos a alegria de olhar no rosto do Senhor como aquele que diz, né: Senhor, a minha alma tinha sede de vós. A minha alma estava sedenta da sua presença, e agora eu me alegro por compartilhar do seu amor, da sua presença. Queridos irmãos e irmãs, que este tempo rico, essa espiritualidade do Advento, nos ajude a nos prepararmos bem para celebrarmos o Natal do Senhor, mas para também um dia estarmos face a face com Ele.